Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Online. Sejam bem-vindos, é um prazer participar dessa aula. E hoje nós estamos aqui começando um novo ciclo de aula que é Eu pertenço a uma família cristã. Eu pertenço à família de Cristo. Eu pertenço à família de Deus. Isso é uma continuação das aulas anteriores. Se você ainda não viu as aulas anteriores, vai lá que ainda está disponível na nossa plataforma. Por que eu estou falando isso? Porque para pertencer, para fazer parte, você precisa ser um membro da família de Deus. E sendo membro da família de Deus, principalmente você precisa ser filho. E os vídeos anteriores, as aulas anteriores, Mateus, Léo, Vanessa, como professores, eles falaram sobre isso, sobre ser filho, sobre a paternidade, que tipo de filho você é. Então nós precisamos entender quem somos, precisamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Nós temos um ditado aí no mundo, a qual diz que todos nós somos filhos de Deus, e não é bem assim. Todos nós, toda a humanidade são criaturas de Deus. Mas filho é quando verdadeiramente você o recebe, quando verdadeiramente com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, quando nós falamos isso e verdadeiramente acreditamos que passamos de criatura a ser filhos de Deus, nós passamos a ser inseridos na família de Deus. E Efésios capítulo 2, no versículo 18, diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiro peregrino, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. E Romanos, no seu capítulo 8, no versículo 15 e 16, deixa eu achar aqui, está aqui, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O seu espírito tem testificado verdadeiramente que você é um filho? Precisamos ter um espírito totalmente testificando com o Espírito Santo de Deus quem nós somos em Cristo Jesus. E quando nós passamos a fazer parte dessa família, a família de Deus, como filhos de Deus, no momento que nascemos espiritualmente na família de Deus, nós passamos a ter alguns privilégios como filho. Nós podemos lembrar de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Havia dois filhos. O filho mais novo, onde pega a sua herança e vai fazer o que quer. Mas o filho mais velho, ele não percebe, ou ele realmente apenas só tinha relacionamento, mas ele não tinha algo que eu quero falar agora com vocês. Que quando nós fazemos parte da família de Deus, nós precisamos ter intimidade. Esse é um dos privilégios que nós passamos a ter, intimidade com Deus. E o filho mais velho, ele não tinha intimidade com o pai, porque ele não sabia como usufruir daquilo que o pai já havia dado a ele. E às vezes nós não sabemos como lidar com tudo que Deus tem para nos dar. Isso é herança do Senhor, e que é uma da próxima aula, sobre herança, o direito à herança. Mas nesse momento, nessa aula, eu gostaria que você aprendesse ou realmente começasse a ter
uma intimidade com Deus, um relacionamento muito próximo. Não é um relacionamento distante, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus e que Ele está longe. Não. Você faz parte de uma família, você faz parte da família de Deus. E isso, quando nós temos essa consciência de quem nós somos, de pertencimento à família de Deus, nós começamos a buscar a Deus de maneira diferente. E o Pai começa a se revelar a nós. E uma das coisas que acontece quando nós temos intimidade com o Pai é nós sermos revelados verdadeiramente quem somos. Porque nós passamos a ter um relacionamento íntimo de verdade, não mais de mentira ou apenas superficial. Porque o que está interiorizado, ele começa a externar o sentimento a qual nós precisamos externar, que vem do Deus Pai Todo-Poderoso, que vem dessa intimidade familiar com o nosso Pai poderoso. E precisamos clamar cada vez mais: Abba, Pai. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós também nos tornamos membros. É uma também das aulas que nós teremos daqui para frente. Mas precisamos ter esse acesso que é ilimitado, que é essa intimidade com a família de Deus. Intimidade. Porque quando nós não temos essa intimidade com Deus, quando verdadeiramente não vivemos esse relacionamento íntimo com o nosso Pai, nós abrimos precedentes para várias coisas. Ou o que está fazendo parte dentro de nós é alguma coisa que precisam ser retiradas. Como a religiosidade, como a legalidade, como a dureza do nosso coração. Nós precisamos, através dessa intimidade com Deus que nos revela quem somos como filhos de Deus, tirar tudo isso da nossa vida. Porque quando nós somos inseridos nessa família, porque, como diz também, gostaria de ler com vocês nesse momento, Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus fez por nós através do seu Filho. Nós somos inseridos nessa família. Deus nos redimiu para que todos nós pudéssemos crer através de Jesus Cristo e fôssemos adotados como filho nessa família. Mas precisamos saber se nós estamos ainda sendo criatura ou estamos vivendo de forma maravilhosa, sendo filhos de Deus. Hebreus também tem um texto que eu vou compartilhar com vocês, que é Hebreus 2, no versículo 10, que diz assim: porque convinha que todo aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles.
pois tanto que o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu amor, o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Isso é Jesus falando. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, que é o ser pai e de muitos filhos, precisamos entender Jesus, o ser primogênito entre muitos irmãos. E nós, seres filhos de Deus, irmão de Jesus e semelhante a Ele. Precisamos ter isso bem na nossa mente, porque Hebreus, no seu capítulo 2, eu acabei de ler agora, mas tem uma parte que eu quero repetir aqui para vocês no versículo 11, que diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso pode testificar com o nosso coração que Deus tem uma família na terra e essa família se chama igreja. Porque quando Jesus está falando aqui, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E quem faz parte da congregação? Somos nós, os filhos de Deus, os filhos amados, filhos benditos. Fazemos parte dessa congregação chamada Igreja do Senhor. Então, Deus tem uma família aqui na terra. E Ele verdadeiramente quer ser o pai dessa família. Ele quer coordenar essa família. Ele quer administrar como pai. Porque família é uma célula primogênita no meio dessa sociedade. E o nosso primogênito, nosso irmão maior, ele se doou por cada um de nós. E nós precisamos entender que agora nós fazemos parte da família de Deus. Por quê? Não porque apenas fomos um dia criados, mas sim porque um dia o nosso irmão maior se deu por cada um de nós. E que coisa maravilhosa fazer parte dessa família de Deus. Mas apesar de nós passarmos a termos esse privilégio de ter esse acesso de intimidade, nós precisamos tirar do nosso meio a religiosidade, a legalidade. Legalidade é colocar as regras acima de Deus e das necessidades humanas. Às vezes nós criamos tantas regras, criamos até mesmo doutrinas falsas, que é a religiosidade. Vivemos num caminho distante daquilo que Deus nos mostra como Pai, por causa da nossa dureza do coração. E a dureza do coração é uma das mais evidentes da religiosidade em nosso meio. Quantos filhos estão com os corações endurecidos, não reconhecendo essa paternidade? E assim foi o caso do filho mais velho, lá na parábola do filho pródigo. Um coração endurecido que não reconhecia o seu irmão como irmão, não reconhecia o seu pai como pai. Ele se colocava de forma de servos. Nós precisamos nos colocar na posição, ou melhor, nos colocarmos na posição a qual Deus nos deu, a posição de filhos do Senhor. Tire a religiosidade do meio dessa família. Tire o legalismo, tire as regras humanas, tire o coração duro, a dureza do seu coração.
e viva de fato, realmente, uma intimidade. Porque quando nós temos intimidade, esse acesso ao qual Deus nos dá como Pai, nós conseguimos enxergar tudo isso, se verdadeiramente nós estamos dando valor a quê? Valor à religiosidade, valor ao legalismo, valor à dureza do nosso coração. Uma das marcas da religiosidade é a ausência da verdadeira alegria. E o fato é que a religiosidade rouba a nossa intimidade com o nosso Deus Pai e produz em nós sentimento de orfandade paternal. O legalismo pode fazer o homem criar regras e vivê-las, e isso não tem nada a ver com Deus. Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, um texto que ele fala sobre família, ele coloca assim, que a família é algo que Deus usa para se revelar, para se fazer conhecer. Deixa Deus se revelar através da sua vida, como filho amado, porque você precisa ter esse sentimento de amor, esse sentimento de se sentir amado por Deus. Deixa Ele se revelar, deixa Ele se fazer conhecer através da sua vida. E nós temos que lembrar que quando Deus criou todas as coisas, Ele nos fez imagem e semelhança dele. E nós precisamos refletir essa imagem, precisamos externar essa semelhança que Deus nos deu desde a criação do mundo. Desde lá quando Ele criou o homem e criou a mulher. Naquele tempo foi perdido. Mas através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele, Jesus, o nosso irmão maior, resgatou tudo isso. Nós sabemos que fez toda a diferença isso. Mas isso a gente só consegue entender quando nós temos essa intimidade e quando nós temos o amor pelo Deus Pai, amor pelo nosso Pai, amor pelo nosso irmão Jesus Cristo, amor pelos nossos irmãos aqui na terra, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. Deus é maravilhoso como Deus, sim, mas é maravilhoso como Pai. E eu vou te dizer que há uma diferença entre fazer parte da família terrena e fazer parte de uma família espiritual. A diferença é que a família terrena, ela é temporária, ela é passageira. Daqui um momento, para cada um de nós, é a família, nossa família, o nosso marido, nosso pai, nosso irmão, nossos filhos, um dia vão, porque isso, o que vai acontecer com todo mundo, é uma lei natural. Mas a família espiritual, ela é eterna, e é com ela que você vai passar a eternidade. A família terrena é passageira, tem que haver relacionamento, tem que haver amor, cumplicidade, sim. Porque é a família que Deus nos deu aqui na terra. Mas a família que também Deus nos deu aqui na terra, que é a família espiritual, essa eu vou te dizer, com toda a certeza do meu coração, é a mais importante, porque é com ela que você vai morar eternamente. Lá na família da passagem do filho pródigo,
Um irmão falou para o outro, esse é teu filho. A família espiritual, a gente não vai fazer isso. Precisamos verdadeiramente vivermos unidos com o nosso irmão maior Jesus Cristo e também com o nosso Pai poderoso. Mas não esqueça também da sua família terrena. Cuide dos seus irmãos, cuide dos seus irmãos espirituais. Cuide. Precisamos entender disso, a magnitude de sermos irmãos eternamente. Nas outras aulas nós iremos falar mais sobre isso também. Deus reservou algo inestimável para nós. Uma herança que nós precisamos viver aqui na Terra. É a próxima aula. Mas precisamos viver como os filhos. Você tem acesso a essa intimidade. Você tem acesso livre a esse Pai. 20 minutos? Livre. Então, viva como filho. Não viva mais como escravo, nem como servo apenas do Senhor, mas viva como filho amado, tendo intimidade com o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Espero que essa palavra seja impactante na sua vida, porque é a palavra de Deus. Deus abençoe.